Histeria coletiva. Esse é o nome dado a alguns eventos que ocorreram ao longo da história que muitos deles não possuem explicação clara. A histeria coletiva acontece quando um grande grupo de pessoas apresentam o mesmo tipo de comportamento não usual, na maioria dos casos sendo um fenômeno psicológico como um comportamento histérico, como por exemplo um grande grupo de pessoas acreditarem possuírem uma doença ou estarem contaminado com algo, quando na maioria, se não todas as pessoas envolvidas não estão doentes ou contaminadas. E sabendo disso, hoje vamos explorar o iceberg da histeria coletiva, que elenca os casos mais notórios que aconteceram ao longo da história, indo dos mais conhecidos até os mais obscuros e bizarros. Lembrando que o iceberg que eu usei para fazer esse vídeo vai estar aí embaixo na descrição. Então, sem mais explicações, vamos para o vídeo. A epidemia da dança de 1518. Este é provavelmente o caso de histeria coletiva mais conhecido. O evento, que ficou conhecido como a epidemia da dança, aconteceu em 1518 na região da Alsácia, dentro do Sacro Império Romano, na atual França. O surto se iniciou quando uma mulher simplesmente começou a dançar no meio da rua em julho daquele ano, e por algum motivo, muitas outras pessoas se juntaram a ela. Dias se passaram e aquele grupo parecia só aumentar. De acordo com os relatos, muitas pessoas ali não pareciam estar dançando por vontade própria e até sentiam dores por não conseguirem parar de dançar. Inclusive, há relatos de pessoas morrendo por exaustão dentro do grupo, sendo que algumas fontes dizem que morriam cerca de 15 pessoas por dia, porém, essas alegações são muito contestadas. A epidemia chamou a atenção do país inteiro, sendo que vários médicos e figuras religiosas locais foram alocadas até o seu epicentro para tentar conter o surto. E as pessoas só começaram a parar de dançar durante o mês de setembro, ou seja, eles ficaram por mais de 2 meses dançando. Existem algumas teorias acerca do que aconteceu nesse surto, como a ideia de que as pessoas envolvidas estavam sofrendo alucinações por causa de uma intoxicação alimentar causada por um fungo conhecido como ergote, que também estava relacionado a outros eventos misteriosos presentes na caça às bruxas, que aconteceram posteriormente. Porém, alguns especialistas discordam dessa hipótese, já que o efeito dificilmente duraria por vários dias seguidos. Os avistamentos de palhaços de 2016. Essa foi uma época bastante marcante para a internet. Durante o ano de 2016, houve vários avistamentos de pessoas vestidas de palhaço que eram encontradas principalmente em ruas vazias e em estradas durante a noite. Isso começou na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e posteriormente foram relatados avistamentos em várias partes do mundo. A questão é que a grande maioria desses avistamentos, sendo grande parte desses gravados, eram obviamente falsos, feitos unicamente para usuários ganharem atenção nas redes sociais, sendo essa a trend responsável por um dos vídeos mais clássicos do YouTube brasileiro, o iShow fugindo do palhaço empinando a bike. Mas é claro que a popularidade dos palhaços trouxe muito medo em certas pessoas, já que a mídia, desde o início, alertava para os perigos dessa brincadeira. E no fim, o inevitável aconteceu. Alguns malucos aproveitaram a febre dos palhaços para cometer crimes reais e assustar pessoas, algo que envolveu até mortes no estado da Pensilvânia. O vírus do morangos com açúcar. Esse surto aconteceu em Portugal em maio de 2006 e estava relacionado a um episódio de uma novela local chamada Morangos com Açúcar. No episódio, uma doença é introduzida dentro da escola onde os personagens da série frequentavam, e isso causou com que essa doença fictícia começasse a se espalhar por diversas escolas portuguesas dias depois do episódio ter ido ao ar, o que fez com que muitas escolas tivessem que fechar temporariamente, antes do Ministério da Saúde local desconsiderar a possibilidade de aquilo ser uma epidemia viral, e ao invés disso foi constatado que aquilo era apenas uma histeria em massa causada pela novela.
Charlie Charlie. Se você tem uma certa idade, você com certeza já ouviu falar nesse. Charlie Charlie foi uma brincadeira que se popularizou em 2015, onde se equilibrava dois lápis que podiam apontar para um sim ou um não escritos em uma folha de papel que ficava embaixo dos lápis. Ele servia teoricamente para que as pessoas conversassem com alguma espécie de entidade que poderia estar presente no ambiente. E isso foi uma febre principalmente nas escolas de vários países, inclusive no Brasil. E nesses vários lugares onde o Charlie Charlie se tornou uma febre entre os jovens, coisas um pouco pesadas aconteceram, como 4 adolescentes colombianos que foram hospitalizados após brincarem com Charlie Charlie, além de hematomas que começaram a aparecer em crianças da República Dominicana que também acreditavam terem sido possuídas. Esses eventos posteriormente foram considerados pelas autoridades como casos de histeria em massa. O alarme de míssil no Havaí. Na manhã de 13 de janeiro de 2018, um alerta de míssil balístico foi emitido para a população local, aparecendo na televisão, no rádio e nos celulares. E o alerta dizia em tradução livre: ameaça de míssil balístico entrando no território do Havaí. Busquem abrigo imediato. Isso não é um exercício. Tal alerta obviamente causou pânico em meio à população, já que este alerta é dado em casos de ataques acontecendo nas proximidades. Contudo, o alerta era falso. Isso só foi esclarecido 38 minutos depois da sua emissão. E a falha veio por causa de um erro de comunicação dentro da agência de gerenciamento de emergência do Havaí. E após o incidente, o governador do estado, David Ige, foi a público com um pedido de desculpas pelo ocorrido. E o ocorrido também causou a renúncia do administrador da agência responsável pela emissão do alerta. O fantasma de Hammersmith. O fantasma de Hammersmith seria supostamente uma assombração que rondava pelo distrito de Hammersmith em Londres durante o ano de 1803. Ele seria um espírito de um homem que havia tirado a sua própria vida, que passou a assombrar as redondezas. O ser é supostamente responsável pela morte de diversas pessoas, como uma idosa e uma mulher grávida. E com vários relatos da sua aparição, uma patrulha foi formada para caçar o suposto fantasma. Porém, essa tal patrulha não conseguiu encontrá-lo. Ao invés disso, eles confundiram o fantasma com um pedreiro chamado Thomas Wilwood, que estava voltando do trabalho vestindo roupas brancas. Ele levou um tiro e morreu na hora, o que fez com que o homem que liderava aquela patrulha e o autor do disparo, o oficial Francis Smith, fosse preso em flagrante e condenado à morte pelo assassinato do pedreiro. Porém, por uma decisão vindo diretamente do rei Jorge III, a sua sentença foi alterada para 1 ano de trabalho forçado. E esse julgamento foi um dos principais fatores para mudanças na lei britânica relacionada à autodefesa. E com todo o julgamento de Smith, o sapateiro John Graham acabou por confessar ser o fantasma de Hammersmith. Ele disse que se vestia de fantasma para assustar os moradores locais, que segundo ele começaram a espalhar a história de fantasmas para as crianças. Porém, as tais mortes não foram atribuídas a Graham, que dizia nunca ter matado ninguém. Contudo, após isso, o fantasma de Hammersmith continuou aparecendo até meados de 1830, quando foi completamente esquecido pelos habitantes locais e os relatos das suas aparições começaram a ficar cada vez mais raros. A epidemia dos desmaios da Cisjordânia. Ocorrida em 1983, isso se trata de um grande número de palestinos, na sua maioria adolescentes, que começaram a sentir fortes tonturas e desmaios sem qualquer motivo aparente. E esses desmaios levaram cerca de 943 pessoas aos hospitais locais. Este surto inflamou o conflito entre Israel e Palestina, onde os palestinos diziam que aquele surto era resultado de alguma arma química lançada por Israel, que rebatia as acusações, dizendo que o ataque veio dos palestinos. Porém, após investigações, foi constatado de que de fato havia uma espécie de irritantes ambientais que fizeram com que algumas pessoas se sentissem tontas. Porém, se acredita que apenas 20% das pessoas envolvidas no surto foram de fato afetadas por esse suposto gás. Os outros 80% foram afetados puramente pelo alarde quando os primeiros casos começaram a ser reportados. Freiras miando como gatos.
Esse caso aconteceu em um isolado convento na França, onde uma freira começou a miar imitando um gato, e logo várias outras freiras começaram a imitá-la, algo que durou por horas e só terminou quando os soldados foram chamados para castigar fisicamente as freiras até que elas prometessem parar de miar. E por incrível que pareça, aquilo não foi um caso isolado, já que no século XV na Alemanha, um grupo de freiras sem qualquer motivo começaram a morder umas às outras, algo que também durou horas. E após a notícia se espalhar, outros conventos na região começaram a passar pelo mesmo problema, chegando até a Holanda e a Roma, e desta vez as mordidas só se encerraram após as freiras simplesmente se cansarem de se morderem. Se acredita que as freiras eram tão suscetíveis a episódios de histeria coletiva por causa das suas fortes crenças em superstições, principalmente durante a Idade Média. Os ataques de Halifax. Agora voltando para a Inglaterra, na cidade de Halifax, em 1938, houve relatos de um suposto agressor que tinha como vítima principalmente mulheres. E o surto começou quando duas mulheres disseram terem sido atacadas por um homem que carregava um martelo. E logo após isso, outros relatos foram aparecendo, às vezes trocando o martelo por uma faca ou uma navalha. E o caso se tornou tão grande que a Scotland Yard teve que cooperar com a polícia local para tentar capturar o agressor. Porém, após um tempo, várias das vítimas admitiram que elas não foram atacadas e só forjaram as feridas para ganhar um pouco de atenção. Então logo se acredita que o agressor nunca existiu. A crise da Coca-Cola na Bélgica. Esse caso se refere a quando a Coca-Cola teve que tirar 30 milhões de garrafas das prateleiras na Bélgica e do norte da França em 1999, após suspeitas que o lote mais recente do produto estava contaminado, já que havia diversas queixas de pessoas nessa região que começaram a sentir náuseas, cólicas e outros problemas após consumir o produto da empresa. Porém, após testes dos produtos, não foi encontrado nenhuma impureza que pudesse causar esses problemas que foram relatados. E o que se concluiu foi de que as queixas foram alimentadas pela autopreocupação acerca da qualidade dos alimentos, que era uma pauta que estava com bastante evidência nos meios de comunicação da época. O incidente da água doce nos rios de Mumbai. Durante o ano de 2006, alguns moradores de Mumbai, na Índia, reportaram sentir o gosto doce ao tomar a água do riacho Mahim, que possui naturalmente água salgada. E algumas horas depois, residentes do estado de Gujarat também reportaram que em um rio a água também tinha um sabor doce. E esses relatos fizeram com que milhares de pessoas fossem aos rios para experimentar a água doce. Muitos deles, inclusive, levaram várias garrafas para enchê-las com a água, o que foi amplamente desencorajado pelas autoridades locais, que temiam que os habitantes acabassem tomando água salgada, que é prejudicial para a saúde. E após isso, alguns geólogos afirmaram que esse é um processo natural, já que as intensas chuvas dos dias anteriores fizeram que houvesse uma mistura de água doce com a salgada, e devido à diferença de densidade, a água doce acabou ficando por cima da água salgada dos rios. O Homem Macaco de Delhi. E ainda continuando na Índia, existiu durante a metade de 2001 diversos relatos de uma suposta criatura semelhante a um macaco na cidade de Nova Delhi. O Homem Macaco aparecia durante a noite e atacava pessoas que ele encontrava. E segundo os relatos, a criatura possuía cerca de 120 centímetros e tinha o corpo coberto de pelos. E ele andava com um capacete e garras de metal, além de possuir olhos vermelhos. E também alguns relatos afirmavam que ele andava de patins, e foram registrados mais de 350 relatos, e cerca de 60 pessoas apresentaram feridas relacionadas à criatura, além de 2 a 3 mortes atribuídas à criatura. Porém, depois que o caso começou a perder a atenção da mídia, os relatos começaram a parar. E pelo fato de nunca ter nenhuma prova factual que essa criatura realmente existiu, muitos consideram esse caso mais um exemplo de histeria coletiva.
A rebelião do futebol no Congo. Na República Democrática do Congo em 2008, durante uma partida de futebol válida pelo campeonato doméstico, dois times rivais, o Sokozaki e o Niuki, estavam em campo até que nos minutos finais do jogo, o goleiro do Niuki foi acusado pelo time rival de usar feitiçaria para reverter o placar do jogo ao favor do seu time. E isso resultou em uma briga enorme entre os jogadores dos dois times, que evoluiu tanto que a polícia teve que intervir, e a resposta das arquibancadas foi de simplesmente apedrejar o comandante da polícia, o que fez a polícia revidar com bombas de gás lacrimogêneo, dispersando o público e encerrando a partida. E essa debandada forçada causou 13 mortes por asfixia causada pelo gás disparado pela polícia, além de outras 36 pessoas que foram gravemente feridas, sendo que a maioria dessas pessoas eram crianças e adolescentes. Vale lembrar que esse jogo aconteceu em um território no norte do país que estava sofrendo com um conflito armado, e o incidente agravou ainda mais a situação local, além de provocar protestos de jovens contra a atuação policial no incidente. Tudo isso porque os jogadores tinham convicção que o goleiro rival era um feiticeiro, e de acordo com algumas fontes, essa tal partida foi televisionada, contudo é impossível encontrar o jogo completo. Os desmaios de Blackburn. Os desmaios de Blackburn se deu quando centenas de jovens aguardavam a chegada da princesa Margaret à recém-inaugurada Catedral de Blackburn, em Londres. Contudo, o voo onde a princesa estava teve um atraso, o que fez com que as pessoas presentes no evento ficassem mais de 3 horas debaixo do sol, em um dia bem quente. E os 800 alunos que esperavam no pátio da catedral foram um por um desmaiando devido ao cansaço e à alta exposição ao sol. Contudo, no dia seguinte, inexplicavelmente, 98 alunos do colégio que foi à excursão, simplesmente do nada, começaram a desmaiar novamente. Porém, não existia nenhuma explicação do porquê aquilo estava acontecendo novamente. E isso se repetiu por alguns dias, até que foram 300 os casos de jovens que simplesmente desmaiaram sem motivo aparente, até que os desmaios acabassem de vez. O pânico das LEDs de Boston. A fim de promover o filme do desenho do Aquatim, em 2007, a Cartoon Network resolveu colocar diversas placas de LED com um dos personagens do desenho pela cidade de Boston. Porém, essas LEDs foram confundidas com bombas pelo departamento de polícia local, que gerou um grande pânico na população. E a polícia e os bombeiros começaram a retirar os LEDs das ruas, além de prender 2 pessoas que estavam encarregadas de distribuir os LEDs pela cidade. Essa ação fez com que o departamento de polícia fosse criticado por vários veículos de mídia pelo exagero e a desproporcionalidade da operação. E mesmo após eles admitirem que os LEDs não eram bombas, eles ainda continuaram a chamar os dispositivos de bombas falsas. E no fim, a Cartoon Network teve que pagar 2 milhões de dólares em indenizações, além de um pedido público de desculpas pela confusão. Porém, hoje em dia, o caso é bastante estudado, gerando vários artigos e um livro, além de ser considerado uma das ações de marketing mais interessantes já feitas. A epidemia dos risos da Tanzânia. Na atual Tanzânia, em 1962, foi reportado um surto de histeria em massa, onde em um internato feminino, 3 garotas começaram a rir sem motivo algum, e rapidamente toda a escola tinha sido contaminada pelas risadas, sendo que foram afetadas 95 das 156 alunas. Os sintomas duraram de algumas horas a até 16 dias, nos casos mais graves, o que fez com que a escola tivesse que fechar, pois se acreditava que os risos eram algum sintoma de uma doença ainda desconhecida. Mas após o seu fechamento, a crise de risos se espalhou para outras garotas, sendo que no fim foram envolvidas mais de 200 pessoas e cerca de 14 escolas afetadas, o que fez com que a escola onde a crise se iniciou fosse processada por permitir que o surto se espalhasse para as outras regiões. Os risos só pararam por completo 18 meses após
após o seu início, e foi reportado que muitas pessoas afetadas pareciam sentir uma forte dor enquanto estavam rindo, além de causar desmaios, problemas respiratórios e ataques de choros e gritos. E muitos teoristas creem que a principal causa do surto de risos seja o estresse acumulado que muitas das garotas estavam passando, dadas as altas expectativas criadas pelos pais e pelos professores. A epidemia de corrosão de para-brisas de Seattle. Esse caso, que aconteceu na cidade de Seattle em 1954, ocorreu devido a algumas pessoas começarem a notar buracos nos para-brisas dos seus carros, levando os moradores a acreditar que todos aqueles buracos tinham algo em comum, sendo a hipótese mais aceita de que havia alguma pessoa ou um grupo de pessoas que começaram a vandalizar os carros da região, e posteriormente, devido à grande taxa de corrosão, os habitantes locais começaram a atribuir os furos a praticamente tudo, desde animais até testes com bombas nucleares. Posteriormente, a polícia começou a investigar os casos, tendo como principal suspeita de que aquilo era obra de vândalos com armas de ar comprimido, além de notar que os buracos começaram a aparecer em todas as cidades da região. Mas só foi depois de algum tempo que constataram que a corrosão do para-brisa era um processo natural e que sempre aconteceu. O problema é que quase ninguém tinha prestado atenção antes dos casos virem a público, através da mídia local. Ou seja, não tinha vândalo nenhum na cidade, e os buracos foram resultados de um processo natural que a maior parte da população, inclusive as autoridades, não tinham conhecimento da sua existência. O milagre de Ganesha bebendo leite. Este é um caso que se trata de uma estátua da entidade do hinduísmo Ganesha que supostamente havia bebido uma oferenda de leite em 21 de setembro de 1995 na cidade de Nova Delhi, na Índia. E após o acontecimento, a notícia se espalhou por toda a Índia, o que fez com que muitas pessoas tentassem fazer a estátua beber a oferenda, sendo que a notícia foi espalhada principalmente pelo boca a boca e por telefone, já que a internet ainda estava engateando na época, e as notícias conseguiram até sair do território indiano e chegar às comunidades hindus de países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, e até mesmo em Delhi houve um disparo nas vendas de leite por causa do suposto milagre, além de filas quilométricas em diversos templos espalhados pelo país. E não foi só com as estátuas de Ganesha que o fenômeno ocorreu, já que alguns dias depois do primeiro incidente, supostamente uma estátua da Virgem Maria havia aceitado leite na Singapura, e a resposta dada para esse milagre se dá em um fenômeno físico chamado ação capilar, que fazia com que o líquido fosse drenado pela estátua, fazendo parecer que a figura religiosa realmente havia tomado o líquido. E os casos também começaram a se tornar menos frequentes poucos dias depois do seu início, e em pouco tempo eles se cessaram por completo, e ainda houve pessoas que acusaram o milagre de ser fabricado pelo Partido Nacionalista Hindu para ganhar votos para uma eleição próxima. E chegamos ao fim de mais um iceberg. Para esse eu peguei menos tópicos do que o normal, porque os casos eram muito parecidos. Então, para o vídeo não ficar muito repetitivo, eu decidi filtrar um pouco os tópicos. Fora isso, eu gostaria de recomendar uma obra caso você se interesse por esse tema de histeria coletiva, que é o anime Paranoia Agent. Ele, pelo menos na minha opinião, é o melhor produto que trata de histeria coletiva. Então, se você tem um tempinho, eu recomendo bastante. Ele tem apenas 3 episódios e todos estão completos aqui no YouTube. Então eu acho que é isso. Não se esqueça de comentar aí embaixo o que achou do vídeo, além de dar um like para o vídeo chegar a mais pessoas e se inscrever no canal para acompanhar os lançamentos dos próximos vídeos. E por fim, eu espero todos vocês em uma próxima. Até mais!